Olá, boa noite, tudo bem? Como estão? Hoje o estudo começou diferente aqui. Acredito que esse é um caminho positivo. Coloquei um questionamento aqui no chat para ver a palha pegar fogo e pegou. Então, se você quiser participar do debate aqui, venha também para o nosso chat aqui no Hangout, que essas reflexões ficarão exclusivas aqui de quem está acompanhando ao vivo. Podem continuar deixando os comentários aí, porque toda ajuda é bem-vinda, certo? Então, boa noite a todos vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita. Vocês que acompanham pelo SoundCloud e pelo YouTube, muito obrigado pela companhia e pelo prestígio. É uma satisfação muito grande estar aqui, dando continuidade a esse trabalho que tantas vidas têm mudado, a incluir a minha. Certo? Deixa eu falar o meu boa noite aqui para os companheiros e companheiras presenciais. É a pré-aula. O meu boa noite para a Virgínia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Maria Silva, de Portugal. A Maria Emília, de Caratinga, Minas Gerais. O Antônio Carlos, de São Paulo, capital, pela primeira vez ao vivo. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos. O Tielo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dizendo que lá está frio. A Socorro, de Paulista, em Pernambuco, pedindo que a noite seja proveitosa. O Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, desejando muita paz e luz nessa noite de estudo. A Débora de São Paulo, capital. Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Janete de Tijucas, Santa Catarina. Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Cristiano de Itapetininga, São Paulo. A Daniele de Imbituba, Santa Catarina. Acredito que é litoral de Santa Catarina, né? O Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais. A Maria Senoli, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A Fernanda do Butantã, São Paulo, bairro de São Paulo. A Regilaine e o Luiz Fernando, de Piracicaba, São Paulo. A Cláudia, do Rio de Janeiro, capital. Conseguiu voltar depois de algumas semanas para o presencial. A Janaína, de Campina Grande, na Paraíba. A Eliane, de Niterói, Rio de Janeiro. A Mara Regina, de Santiago, no Chile. E a Isabela, de Franca, São Paulo. Jundiaí presente também através do Leandro. Legal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos em frente, que hoje o estudo é comprido. Tá comprido, mas não complexo. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Luísa de Goiânia, Goiás, também chegando aqui. Alexandre de Oliveira, de Santos Dumont, Minas Gerais. Um abraço também para o pessoal de Belém do Pará, através do Emerson Varni, do YouTube, trazido aqui pelo Sérgio. Hoje tá que tá, hein? Assim que é bom. A Débora duvidando, porque diz que quando eu falo que é complexo, que não é complexo, é porque vai ser. Este é o encontro de número 54. Estamos no capítulo 6, Equilíbrio e Saúde, 6.1, Programa de Saúde. Tá? Então, por que eu disse que esse aqui é comprido, mas não é complexo? Porque tem a apresentação deste programa de saúde, tá? Dentro da visão de Joana e de Valdo, como eles acreditam que nós deveríamos agir para auxiliar na manutenção da nossa própria saúde. Portanto, não terão temas científicos, não terá nada complexo, ele é só extenso, porque não daria para dividir isso em dois encontros diferentes, se perderia muito ao fazer essa divisão. Por isso eu preferi dar uma aumentada no número de slides, já que eu não vou ter que ficar muito tempo em cada um deles. José Aparecido também, da Rede Amigo Espírita, o presidente da Rede Amigo Espírita aqui, dizendo que tem 50 pessoas ao vivo no YouTube. Ok? Eu vou deixar um questionamento, então, antes de começarmos, o questionamento que eu deixei aqui na sala, eu deixo aí para vocês pensarem, tá? O diálogo é só aqui. Até que ponto é o necessário e até que ponto é o supérfluo, né? Até que ponto? O meu questionamento é: até onde devemos trabalhar pelo dinheiro?
até onde devemos trabalhar pela caridade e até onde devemos nos libertar da miséria, que é tanto pelo excesso de dinheiro quanto pelo excesso de pobreza. Qual é esse limite? Tá? Em que ponto nós devemos identificar até que ponto eu devo atuar? Eu devo conquistar 100, 200, 300 milhões de reais? Eu devo conquistar 2, 3 mil reais? Eu tenho que ter uma casa para morar? Ou dentro dessa casa eu tenho que ter Netflix, Sky, Net e todas as outras coisas? Este questionamento está na tona e eu deixei aberto aqui para que nós pudéssemos construir um pensamento juntos. Fabiana de Batatais, São Paulo, também chegando aqui. Tá, eu sei que a Rita já disse que na pergunta 922 e 923 do Livro dos Espíritos tem uma reflexão sobre isso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Seguindo no livro, pensar de maneira salutar é compromisso valioso para gerar otimismo e paz, iniciando o programa das ações corretas que dão nascimento aos hábitos responsáveis pela segunda natureza do ser, isto é, uma outra natureza interpenetrada na própria natureza. Pensar de maneira salutar é compromisso valioso para gerar otimismo e paz. Tá? Então vejam bem, quando eu penso de forma salutar é tudo que diz respeito à saúde, não só minha, como do outro, como do universo. Isso é um compromisso valioso para gerar otimismo e paz. Então, eu primeiro penso, isso tende a gerar otimismo e paz. Não será da noite para o dia. Se nós estivéssemos em um planeta com 7 bilhões de pessoas pensando isso, é natural que teríamos otimismo e paz. E é isso que dá o desespero. O que adianta eu aqui ficar vibrando essas coisas se estou cercado de pessoas que não estão? Tem que começar de algum lugar. Tá? Então, se eu não vou conseguir alterar o mundo fora de mim, eu pelo menos tenho a certeza que eu vou conseguir alterar o mundo dentro de mim. É o meu passo. Alterando o mundo dentro de mim, aos poucos eu começo a alterar o mundo das pessoas que estão mais próximas. E isso se transforma em uma rede viral, né, positiva, de crescimento. Mas eu tenho que começar por algum lugar, e este lugar sempre é em mim. Iniciando o programa das ações corretas que dão nascimento aos hábitos responsáveis pela segunda natureza do ser, isto é, uma outra natureza interpenetrada na própria natureza. Eu tenho a natureza humana, que é natural. Tá? Eu só preciso que haja uma fecundação, o resto todo acontece naturalmente. A mãe não precisa ficar ali pensando, agora eu vou fazer a perninha, agora eu vou fazer o olhinho do bebê. Essas coisas acontecem naturalmente. Dentro desta natureza que nós temos de corpo físico, nós temos também uma natureza espiritual. Questões espirituais que acontecem naturalmente, que são as leis naturais. Causa e efeito é uma lei natural. Ok? Então, a partir do momento de conexão com este aspecto mais profundo, com essa natureza que é espiritual, que está dentro do meu corpo físico, eu vou relacionando as duas. O que é importante para nós aqui? Ações corretas dão nascimento aos hábitos responsáveis pela segunda natureza do ser. Dão nascimento aos hábitos, quer dizer, esse hábito é um bebê frágil, depende de mim para tudo. Então, se eu fiquei lá por vários anos com o hábito de tomar cerveja, o hábito de não tomar cerveja, ele é bebê, ele é frágil. Qualquer coisa destrói ele. Tá? Em compensação, o ato de tomar cerveja já é uma pessoa adulta, já é grandão, fortão, fortona, me domina. Este é o ponto aqui. Muitos falam assim, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, ou quando eu comecei a fazer terapia, ou quando eu comecei a ir para academia, minha vida deu mais errado do que quando eu fazia as coisas ditas pecaminosas, erradas, ou contra o que os médicos falam. E é este o ponto mesmo. É lutar contra um hábito, tentando dar vida a outro. Então, dar o nascimento a um hábito, por isso que as pessoas ficam... Parei de beber e elas ficam contando, já tem 14 dias, já tem 17 dias, já tem 35 horas. Isso é a mesma coisa que uma mãe faz quando o bebê nasce. A começar pela gestação, calculando o tempo em semanas. E depois que nasce, comemora uma semana de aniversário do bebê, às vezes tem mãe que faz bolinho, eu vejo isso na minha timeline. Depois comemora um mês, né, se chamam de mêsversário.
2 meses, 3 meses, 4 meses, vai comemorando todo mês de vida do bebê, até que ele complete 1 ano. Então, dentro de 1 ano, ele comemora 12 datas. Em compensação, o indivíduo que está com 75, às vezes ninguém nem lembra mais que ele faz aniversário, nem ele lembra mais. Não faz diferença, tá? Para algumas pessoas, ok? Então, o meu hábito, quando eu simplesmente parei de fumar, eu não fico contando o tempo que eu estou sem fumar, porque eu parei de fumar. Contar o tempo dá um senso de distância temporal mesmo, né? Estou há 7 horas ou estou há 7 anos, então significa que eu posso voltar até lá. Quando eu significo que o comportamento deixou de existir e alimenta um hábito novo, eu não fico pensando no tempo em que eu parei de usar, eu não fico pensando no tempo que eu estou limpo, mas eu fico pensando na qualidade da minha limpeza. Não adianta, eu estou há 7 anos sem usar droga, mas morrendo de vontade. Olha, eu parei de usar droga e não faz mais diferença na minha vida, porque eu encontrei outras coisas, né? Agora eu estou viciado em sobriedade. É diferente, é muito diferente, tá? Então, quando você estiver disposto a criar um hábito novo, através de pensamentos positivos, veja sempre esse hábito como um bebê nas suas mãos. Se você vacilar, ele cai no chão e morre e você tem que começar de novo, tá? É difícil, as recaídas. É muito mais fácil retornar ao que já é conhecido. Ok? Não se desanime quando... mas eu só consegui 1 mês na academia. Não tem problema, você foi 1 mês. Antes você não ia nenhum. Tá ótimo. São 30 dias de academia a mais no seu currículo. Isso depois, agora que você já sabe que consegue 30, tenta em 31, 32. E aí você sempre multiplica aquele número por 2. Ok? Então, se você conseguiu ir 30, você conseguirá ir novamente 30. Aí se transformará em 60. Se você consegue os 60, você conseguirá novos 60. Basta repetir o método e você terá ido 120. E quando se der conta, estará 2, 3, 10 anos sem repetir um hábito nocivo. Legal, bastante participação aqui. Muito bom. Vou trabalhar em cima disso tudo que vocês estão partilhando aqui, para construir bastante coisa. Tá bom? Então vamos seguindo. Deste modo, procedendo, as horas de ação se tornarão agradáveis, sem os excessos do cansaço ou a presença da irritação. E as de repouso se farão assinalar pela tranquilidade refazente, que recompõe as despesas dos momentos de vigília. Desse modo procedendo, qual modo? Iniciando o programa das ações corretas. Pensando de maneira salutar. Eu penso de maneira salutar e começo a fazer ações corretas. Ao fazer isso, as horas de ação se tornarão agradáveis, sem os excessos do cansaço ou a presença da irritação. E as de repouso se farão assinalar pela tranquilidade refazente, que recompõe as despesas dos momentos de vigília. Neste momento aqui, as horas de repouso se transformam em um direito seu, porque não tem nada pior para o ser humano do que sentir que é um preguiçoso. Você senta para assistir televisão e fala, nossa, mas será que eu não tinha que estar fazendo algo? Essa cobrança interna, ela vem justamente porque onde você gasta a sua energia não é algo talvez necessário para o seu crescimento. Você vai para a sua empresa, fica 10 horas lá trabalhando, mas você trabalha pelo seu salário, não necessariamente pela empresa. Tá? Às vezes você é totalmente alienado da empresa. O que seria uma pessoa alienada da empresa? Você trabalha numa fábrica montando iPhone, mas você não tem dinheiro para comprar um. Você trabalha em uma indústria montando o carro da Corolla, mas você vai embora de bicicleta. Quer dizer, não tem vínculo com aquilo. A porta vai ser sempre colocada no mesmo lugar. Você faz a sua função, não tem muita criatividade, não tem muito envolvimento, ok? Então, quando eu faço as coisas dessa forma, mecânica, eu fico no meu inconsciente com a sensação de que eu não estou fazendo nada por mim ou pelo mundo. E aí é que o ócio gera esse desconforto. Eu finjo que eu tenho que fazer alguma coisa. E tem muita mãe, muito esposo, muita mulher que faz isso, né? Você vai ficar sentado o dia inteiro, não vai fazer nada? Exato, estou aqui descansando. Quando eu promovo esse sentido de buscar a saúde e eu realizo a mim mesmo no mundo,
eu começo a sentir a necessidade de descansar como uma forma de respeitar meu corpo e minha mente. E aí não tem culpa, tá? E fica com o sentimento de que precisa fazer algo pelo mundo, então talvez o que você está fazendo é pelo dinheiro. E você precisa do dinheiro, não é para largar isso. Mas encontre um meio também de satisfazer o seu espírito, a segunda natureza. Tá? Ou a primeira, né? Porque é o que começa pelo espírito, depois vem o corpo. E aí não vai haver este sentimento de fracasso. Não vai haver necessidade nem vontade de ficar até 3, 4 horas da manhã bebendo em bar, em festa com música alta, porque você não terá energia disponível para isso. Você irá querer repousar, tá? Sem aquela fadiga de se jogar na cama como se tivesse sido detonado, mas com uma sensação de pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu corpo para descansar porque eu preciso dele, e a minha mente também, tá? Legal. O ócio gera o desconforto, muito bom. Então, mas se eu sou uma pessoa que trabalho e sinto desconforto, então é porque o meu ócio é espiritual. Espiritualmente, eu estou deixando de fazer o que o meu inconsciente me pede para fazer, através de sonho, através de culpa, através de desejos, pouco a pouco. São coisas muito grandes, não. Eu vi essa semana, não sei se foi essa semana, eu vi essa semana. O rapaz passava em frente embaixo de um viaduto aqui em São Paulo e tinha um barraco, um morador de rua ali, morava embaixo do viaduto num barraco e o barraco era todo decorado com a bandeira do Palmeiras. E esse cara passava lá e via esse morador com a bandeira do Palmeiras. Mas nesses locais onde normalmente a pessoa dá uma acelerada, porque tem medo, né, de usuário de crack, alcoolista, bandido e etc. E um dia ele parou o carro lá e perguntou pro cara se ele era palmeirense mesmo, disse que sim, se ele já tinha ido assistir um jogo do Palmeiras, ele disse que não. Ele era sócio torcedor do Palmeiras, então ele sempre tinha direito a 2 ingressos para ele e para o filho dele. Um dia o filho dele não pôde ir e ele foi lá e buscou esse morador de rua, levou-o até o Allianz Parque aqui e deixou que ele assistisse esse jogo agora, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 4 aqui em São Paulo, e ele disse que o morador de rua ali parecia uma criança, de tão feliz, gritava desesperadamente a cada gol, disse que nunca ia esquecer aquela imagem. O que custou para esse cara? Nada, porque o ingresso ele já tinha, era do filho dele, já está pago. Ele só precisou ter a humildade de parar o carro lá, colocar o cara dentro e levá-lo para uma experiência inesquecível. Tá? Eu estou dizendo isso para que não fique a sensação de que para fazer caridade tem que ser alguma coisa grandiosa. Tá? Isso está rodando em toda a internet aí. É uma coisa maravilhosa. Às vezes é colocar a pessoa que não tem o que você tem no local onde você está. Permitir que ela entre também com você. Tá? Eu lembro de uma situação também que eu estava na fila de um fast food, aí o menininho de 10 anos de idade, com os olhos vermelhos de crack, todo sujo, todo mundo olhando feio para ele, querendo expulsar ele de lá, os seguranças querendo expulsar. Ele chegou em mim e falou assim: ô tio, compra um lanche para mim aí. Eu falei para ele assim: eu não sou seu tio, meu nome é Vitor, qual que é o seu? Aí ele assustou, falou o nome dele lá, eu falei: quantos anos você tem? Falando o nome dele. Eu tenho 10 anos. Eu falei: que corre louco é esse que você tá aí com os olhos vermelhos, tá usando droga? Aí ele quis dar uma peitada, né? Eu falei: não tô te julgando, tô só perguntando, você vai pegar esse lanche, você vai comê-lo ou você vai trocar por mais droga? Não, eu tô com fome, tio, e tal. Aí eu falei: eu te compro esse lanche só se você sentar à mesa comigo para comer, tá? Então aquilo chocou as pessoas ao redor. Parecia que eu estava... Começaram a ficar com nojo de mim. Eu fiquei automaticamente leproso, como se o menino também fosse. Uma criança de 10 anos que está fazendo uso de crack é um leproso, aos olhos de algumas pessoas ali. Outras olharam com simpatia, mas o convite para que ele sentasse à mesa para comer é uma coisa que provavelmente na casa dele não tem. São pequenas coisas. Se ele vai se lembrar, se ele não vai se lembrar, eu não sei. Mas que o espírito dele registra esse ato, registra. E o meu também.
Ao olhar para uma criança de 10 anos se drogando, eu enxergo a minha criança interior também. Talvez eu não fumasse crack aos 10 anos de idade, mas será que eu não era obeso por comer chocolate demais? Será que eu não era tímido? Será que eu também não tinha meus medos? Será que eu não me sentia excluído porque os meus amigos eram ricos e eu era pobre? Tem todo esse contexto que envolve a cura mútua. Tá? Então vai acabar a irritação e o cansaço quando você está fazendo por você. Quando você faz pelo outro, eu tenho que emagrecer porque as pessoas querem que eu esteja magro no verão, a academia vai ser um transtorno, tudo vai ser um transtorno. Quando você faz, eu quero emagrecer porque eu quero me sentir melhor e porque eu quero viver mais, não tem cansaço. Tem dor, mas é uma dor gostosa. Você fica feliz, com o sentimento de dever cumprido e dorme tranquilamente. A Eliane diz que fez isso e o cara do restaurante não permitiu. É verdade, eles tratam como se fossem gatos, assim, né? Se alimentar eles voltam, então manda embora porque aí eles não voltam. Mas são crianças, são espíritos, somos nós ali, né? Continuando. Tudo quanto se tenha de fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso, no qual o improviso não tenha lugar, nem tampouco arrependimento tardio, tá? Planejamento. Tudo quanto se tenha de fazer. Planejamento. O Dioclésio também falando aqui, ó, que vai na academia, tem um rapaz que é deficiente e fica meio de lado, e ele vai no mesmo horário que ele para treinar com ele. Que o cara é muito gente boa, sim, né? Imagino que sim, e você também, porque este é o ponto. Ele tem uma deficiência, ele poderia olhar para você e falar: Dioclésio, você é chato, eu não quero treinar com você. Isso é tranquilo. Nós é que temos, às vezes, essa dificuldade e associamos a caridade como uma obrigação dos outros em nos aceitar. Tá? É igual os homofóbicos. Eu não quero esse gay perto de mim porque ele vai tentar me beijar. Aí o gay fala: olha, amigo, você é feio para mim, eu não vou tentar te beijar nem se você estiver alcoolizado. Aí ele se ofende e quer matar o cara. É este o ponto. Tá? O Dioclésio abriu para conhecer o cara, mas porque o cara se abriu também para o Dioclésio. Poderia não ter acontecido. Ele poderia ser fechado não porque ele tem uma deficiência, mas porque ele é uma pessoa fechada. Tá? Isso é muito importante para nós. Enxergarmos que o outro também está nos acolhendo, que o mendigo também pode virar a cara quando eu vou falar com ele: sai daqui, eu não quero conversar com você. E eu não devo me ofender por isso. Ele tem o direito também de estabelecer os limites dele. Não é porque a casa dele é a rua que não tem paredes que ele não tem um limite. Eu não vou passar pisando no cobertor dele, tá? Eu não vou passar passando a mão no cabelo dos filhos dele. Do mesmo jeito que eu não quero que um estranho faça isso com os meus. Começa por aí, tá? Colocar o outro no mesmo direito que eu tenho, sem precisar que isso seja materializado. Então, quando eu respeito o espaço do mendigo, igual eu quero que respeitem a minha casa, porque ele está ali, tá? Eu estou passando no meio da rua, tem um cara dormindo embaixo da porta, eu posso, durante 3, 4 passos, falar um pouco mais baixo, porque eu não quero que passem na porta da minha casa gritando quando eu estou dormindo. Ele é um morador de rua, tem a história dele, tem a dor dele, não cabe a mim julgar. Se ele está dormindo ali, é porque é o melhor lugar que ele encontrou para o momento espiritual dele. Então, o que eu puder fazer para transformar isso mais confortável e menos humilhante para ele, eu posso fazer. Basta dar a ele os mesmos direitos que eu quero ter. Então, planejamento. Pensar antes, delineando um programa cuidadoso no qual o improviso não tenha lugar, nem tampouco o arrependimento tardio. Tá? Como é que eu faço planejamento, então? Eu planejo baseado na planta, eu planejo baseado nos recursos que eu tenho. Sem autodescobrimento, não tem planejamento. Não tem como você se planejar para uma mudança se você não conhece os seus limites. Você vai se arrebentar. Você vai para a academia e vai ter lesão porque treinou demais, ou você vai se desmotivar porque não era isso que você precisava. Tá? Mas eu quero perder peso. Perder peso você pode fazer por meditação, acupuntura, pilates, yoga, pode fazer caminhada, pode fazer natação. É este o ponto que eu falo.
o que o seu corpo e a sua mente querem para perder peso. Porque se sua mente quer a natação, você vai ficar puxando ferro na academia sempre com um dissabor, sempre chateado. Vai ficar feliz com o emagrecimento, mas é a mesma coisa dessa pessoa que trabalha pelo salário. Ela não fica feliz em trabalhar, ela fica feliz ao receber. Essa é a diferença. O indivíduo que está conectado, porque fez o planejamento, ele fica feliz em nadar. O salário ou emagrecimento é uma consequência da atuação que ele faz de sua felicidade. E nós associamos que um salário alto é sinal de felicidade, e não é. Tá? A felicidade, neste sentido de integração, consiste nesse aspecto. Encontrar o que é melhor para o Victor, encontrar o que é melhor para a Elisa Cruz, para a Maura Alice, para o Sérgio, para o João Nodari. É isso que eu tenho que encontrar. O que for melhor para mim, se não é para os outros, azar dos outros. Tá? Ah, mas está na moda, mas está todo mundo fazendo, deixa todo mundo fazer. Eu vou seguir o meu caminho com o que é melhor para mim. E as consequências virão. Aí é emagrecimento, aí é o ganho de mais dinheiro, é felicidade na família, tudo isso. Quem se equipa de cuidados erra menos. Quem estabelece roteiros e segue-os acerta mais. Quem estabelece roteiros, não é quem compra roteiro pronto. Viu? Você se equipa com roteiros prontos, mas quem estabelece o roteiro é você. Quem se equipa de cuidados erra menos. Bom, então o Vitor tem uma experiência que pode me ajudar. A Janaína tem uma experiência. A Wanda Tosetti tem uma experiência. Você vai buscando experiências. Tá? Se o teu caso é emagrecer, você pode procurar um nutricionista, um personal trainer, um médico e aí absorver os conhecimentos deles, pagar por isso, lógico, mas transformar isso no seu. Bom, agora que eu tenho esses conhecimentos, como eu faço o planejamento? O que nós vemos é muitas pessoas vendendo planejamento. Faça isso e seja feliz. Né? Não sei o que e seja feliz. Fique rico em 1 ano. Como ganhar o seu primeiro 1 milhão? Não é assim. Tá? Funcionou para aquela pessoa, mas não adianta eu seguir o que o cara fez. Ah, ele ganhou 1 milhão vendendo brigadeiro. Então já tem gente vendendo brigadeiro. Se eu fizer a mesma coisa, eu não vou ganhar 1 milhão. Eu vou ter que fazer outra. Tá? Isso vai gerando frustração. Porque nós vamos nos comparando com as histórias, os sucessos dos outros. E ninguém vende o fracasso. Tudo que as pessoas tentaram te vender é o sucesso delas. Quando a pessoa fala, teve momentos difíceis na minha vida, na maioria das vezes ela só está tentando dar valor ao sucesso, mas os reais momentos difíceis, esse não está na biografia. Esse não está no livro de autoajuda. Passei por momentos difíceis e os venci. Pelo amor e pela aceitação. Legal, mas que momentos difíceis eram esses? Ah, os momentos difíceis em que eu xingava a minha esposa. Os momentos difíceis em que eu batia no meu filho. Ah, então vamos lá perguntar para eles se funcionou. Tá? É por aí. Cabe sempre colocar um crivo. E isso se aplica à sua história. Então, você se equipa de cuidados e isso você vai errar menos. E você estabelece os seus roteiros e segue-os. Para isso, você precisa saber quais são as ferramentas que você possui e em que local você pretende chegar. Neste momento, você já faz a análise. Com essas ferramentas, dá para chegar aqui? Não dá. Não dá. Com uma pá, eu consigo escalar uma montanha? Não, mas pode cavar um buraco imenso. Então, se eu quero escalar a montanha, eu tenho que jogar fora essa pá, porque ela vai pesar. Então, este conhecimento que eu tenho não me serve mais. Tá? E aí eu vou me abrindo para novas perspectivas e novos conhecimentos. O Leandro pergunta... Leandro Marto, ou Marto, acho que é Marto. Mesmo com um bom planejamento, a frustração pode parar, não pode? A frustração só acontece nesse caso, Leandro. Porque a frustração, ela exige uma expectativa. A única coisa que se frustra é uma expectativa. Por isso é diferente. Planejamento de expectativa. A expectativa é o que eu espero. Só que se eu não conheço os meus recursos, a expectativa é alta demais. Aí eu me frustro. Ou ela é baixa demais. Aí eu me frustro. Tá? Como eu coloco aqui, a frustração pode vir nos dois lados.
Eu vou para o emprego, eu vou para a entrevista de emprego, esperando não conseguir o emprego, e eu consigo o emprego, eu me frustrei. Tá? Eu não sei lidar com isso. Não, eu não achei que eu fosse conseguir. E agora? O que eu faço? O cara chega na menina ali na balada. Oi, tudo bem? Eu não quero tomar muito seu tempo, eu te achei bonita. Só vim aqui te falar que você é bonita, tchau. Aí ela vira e fala, não, senta aqui, vem conversar comigo. Ele trava, porque ele não estava esperando por isso. Também é uma frustração, tá? Então, se eu coloco um planejamento, conhecendo as minhas ferramentas e aplicando que a lei de causa e efeito, ela é uma lei, portanto imutável, não tem como dar errado, tá? Eu posso não chegar como eu planejei, mas eu chegarei onde planejei, tá? Existem variáveis subjetivas que não são milagrosas e que não são caóticas, são variáveis do planejamento. Planejar se casar, pode vender os ingressos, pode fazer tudo certinho, mas no dia no dia do casamento, sua esposa infarta e morre. Quer dizer, tinha como impedir isso de acontecer? Não. Por isso que a preparação para o casamento tem que ter sido prazerosa. Porque se eu fiz tudo aquilo reclamando, não aguento mais ligar para convidado, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, esperando só o momento do casamento, aí eu me frustro. Se todo o preparo de fazer o casamento, de mandar os convites, eu fiz dando risada com a minha noiva, nós estávamos felizes, nós escolhemos tudo com muita vontade, não fica tão frustrante. Este é o ponto aqui. Okay? Então, se o meu objetivo é mudar o meu hábito para me transformar em uma pessoa melhor, a prática disso já me nutre de forma suficiente. Eu não fico esperando o salário. Se eu fico esperando o salário, é só salário que eu vou ter. Tá? Então, esse indivíduo que passou todo o processo de casamento com a esposa e ela infarta no dia do casamento e morre, ele ainda fica com a lembrança dos dois montando os convites, ele ainda fica, vai dar saudade, vai chorar e etc. Se ele passou por tudo aquilo só pelo casamento, aí ele vai odiar o casamento, vai odiar os convidados, vai odiar tudo, vai odiar Deus no fim das contas. E vai acabar sozinho, consigo mesmo, chegando à conclusão que o ódio estava nele. Tá? Que o que ele queria era o resultado e não o trabalho em si. Tá? E por isso que as pessoas que terceirizam tudo costumam não ter prazer com as conquistas, né? Quando uma mãe coloca uma babá para cuidar do filho em tempo integral, eu tô falando daquela mãe que quase não vê o filho, tá? Porque pode não vê-lo, ok? Não é a mulher que trabalha em 3 empregos, estou falando da madame que passa o dia inteiro fazendo coisas no salão, fazendo compras e não quer trocar a fralda do bebê. Estou falando dessa mulher, ok? Quando as coisas pequenas acontecem, a primeira risada, ela não está lá, então ela não cria uma conexão com essas situações. Tá? É isso que eu estou dizendo. Formar um filho na USP, ou na Federal do Rio Grande do Sul, ou na Federal do Pará, é uma coisa. Participar dessa construção é outra, que foi o que nós vimos na história da menina que entrou com uma enxada na formatura dela, né? Que para homenagear os pais que eram agricultores. Olha só, né? Os 3 se formaram naquilo, porque foi uma conquista dos 3 ao mesmo tempo. Mas nós temos também situações do indivíduo que está lá ganhando. Me formei em medicina na USP e tem conexão do pai, não agradece o pai, não agradece a mãe, só fala agradecer ao meu pai porque pagou o cursinho. É isso, tá? É diferente aqui. É nesse sentido que eu estou falando, espiritualmente. Quem se equipa dos cuidados erra menos. Quem estabelece roteiros e segue-os acerta mais. Tá? Então, se acerta mais, significa que aumenta a taxa de acerto, mas mantém-se taxas de erro. É o que eu disse. Pode dar errado, mas o que você andou até lá não é perdido. Tá? Só para fechar esse pensamento. Quando você estabelece uma meta aqui, desse lado, e caminha partindo daqui, chega aqui e tropeça, você não perdeu essa caminhada até aqui, a distância mantém-se menor. Você só precisa fazer um novo planejamento, rever os seus materiais e continuar a caminhada. Quando você não tem um planejamento e simplesmente sai andando sem saber por quê, acumulando coisas, você se desvia no caminho, qualquer tombo é o fim da linha.
porque você não sabe onde quer chegar. Essa é a diferença. Aqui o pessoal acompanhando a menina da enxada foi ovacionada, com certeza. Né? Eles estavam incluídos no processo dela. E ela no deles. Seguindo. Tal programação estatuirá a necessidade de pensar com retidão, mesmo quando as circunstâncias e pessoas surgiram outra forma, imediatista e infeliz, portanto, favorecedora da consciência de culpa. Tal programação estatuirá a necessidade de pensar com retidão, mesmo quando as circunstâncias e pessoas surgiram outra forma, que são essas variáveis que eu coloquei subjetivas. Imediatista e infeliz, portanto, favorecedora da consciência de culpa. Por que ela transformará isso em uma necessidade? Porque quando eu transformo em um hábito fazer planejamentos, a opinião de uma pessoa se transforma apenas em uma opinião. Quando eu não tenho planejamento, a opinião de uma pessoa se transforma no caminho, se transforma na meta. E é aí que esses livros de autoajuda vendem absurdamente. Tá? Uma reflexão comigo mesmo. Eu tenho uma meta traçada. Aí você chega e fala, isso é bobeira? Não é bobeira. Eu sei porque eu estou fazendo isso. Tá? Eu lembro uma vez em que eu estava tentando mudar minha alimentação para comer coisas mais integrais e sair dessa maçaroca toda de açúcar e etc. Uma amiga minha falou assim para mim, nem adianta fazer isso. Daqui um mês você está enjoado dessas coisas, porque essas coisas não têm gosto. Depois de um mês eu estava enjoado. Eu estava enjoado daquelas coisas. Mas ao passar, vejam bem, ao passar pelo corredor do mercado onde estavam essas coisas, eu passei a conhecer outras que eu não conhecia, porque eu nem passava por ali. Ao conhecer essas outras coisas, eu fui experimentando elas. E quando eu enjoei de umas, tinham essas outras que eram novas. E isso se transforma em um ciclo. Você vai conhecendo pessoas e restaurantes que permitem que você tenha uma alimentação diferenciada. Se eu tivesse dado ouvido à pessoa, ela não estava errada. Eu realmente enjoei depois de um mês. Eu poderia falar, então nem vou começar. Porque de pizza a gente não enjoa. Mas de bolacha integral enjoa. Tá? É neste ponto. A caminhada em direção. Eu quero ir para a academia, eu quero ir fazer um curso de inglês, mas eu não consigo aprender inglês. Mas você fez novas amizades. Você saiu da sua casa. No caminho até lá aconteceram coisas. Você aprendeu uma rota nova. Você aprendeu uma estação nova do metrô. Você aprendeu um ônibus novo para pegar. Você vai ampliando o seu grau de conhecimento. Falar o novo idioma, é o que eu estou dizendo, é uma consequência dessa mudança, e não a mudança em si. Olha, eu posso não saber falar inglês fluentemente, ou espanhol, mas eu fiz alguns cursos que duraram 3, 4 meses, não valeram de nada? Valeram, porque algumas amizades eu carrego até hoje. É assim que nós vamos enxergando o mundo. Nenhuma mudança se perde. Então, quando você tem o planejamento, o discurso do outro não te desconstrói. Você quer ficar fortão? Toma essa injeção anabolizante aqui que você fica. Não, não é isso. Eu não quero ficar com os músculos grandes para que as pessoas me vejam. Eu quero ter força e eu quero construí-la. É diferente, tá? A Regilaine diz que não pode ir no mercado com fome porque faz um estrago. Faz um estrago na conta bancária. Eu sei bem que o estrago é esse. É um comportamento terrível e conforme ao mercado. Vou compartilhar aqui. Hoje tá muito, muito bom o chat aqui. Maria Emília, não sei se vou ser de uma doutora em autoconhecimento, mas já me rendeu tanto sofrimento e aprendizado que não sou mais a mesma Emília que começou esse estudo. Pois é. Então, mesmo se você chegasse num ponto de se esquecer
do conteúdo conscientemente, dessas amizades, do estar aqui, das risadas, da raiva que você passou, ou com algo que eu falei, ou com o seu computador que travou. Aí a pessoa aprende a usar o computador. Tem gente que não sabia usar computador, não sabe o que é Dropbox, não sabe o que é SoundCloud. Pelo estudo foi aprendendo. Aí chega no SoundCloud para baixar o áudio do estudo do autodescobrimento, descobre que tem os outros estudos da rede, vai baixando também. É nesse sentido que eu falo. Tá? Nunca coloque a meta no que você está buscando. Nunca. O que você está buscando é a consequência. A sua meta é dar um passo. Dando um passo, você dará dois. Dando dois, dará quatro. E aí vai progredindo até o infinito. Compra coisa que nem vai comer. Amanhã, terça-feira, eu vou estar com vontade de comer isso. Seguindo. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar, embora as defecções morais e os embates traiçoeiros do momento a que todos estão sujeitos. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Embora as defecções morais e os embates traiçoeiros do momento a que todos estão sujeitos. Esquerda e direita, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter, Paysandu e Remo, Sport Santa Cruz, Brasil e Argentina, vai existir. Pobre contra rico, tá certo, não tá certo, essa ciclovia ajuda ou atrapalha, o Uber ajuda ou atrapalha, mas é ali, é com essa gente que eu tenho que lidar, porque eu sou essa gente. Eu sou esse cara pro outro. Pro cara que defende o Uber, eu sou um aliado, eu sou um inimigo. E não tem acordo, talvez, com ele, mas precisa ter comigo, ouvir o que o outro tem a dizer. O ponto de vista dele faz algum sentido, tá? Eu vi, por exemplo, uma discussão em São José do Rio Preto. Um vereador tentou aprovar uma lei que extingue a profissão de carroceiro porque é maltrato contra os cavalos, né? Então o indivíduo não pode mais ter uma carroça puxada por tração animal. E aí os comentários da população. Que bom, tem mais é que defender os animais mesmo, já passou da hora. Aí algumas pessoas. Mas os cavalos foram feitos para isso, coitado dos carroceiros. Vejam bem, é a opinião dela. Os cavalos foram feitos para isso. Tá? Este pensamento embasa tudo o que aconteceu de ruim na nossa sociedade. Começou lá atrás. As mulheres foram feitas para isso, os negros foram feitos para isso, os judeus foram feitos para isso, os muçulmanos foram feitos para isso. Ninguém foi feito para nada. Existe o livre-arbítrio. Como é que eu determino que um cavalo foi feito para puxar carroça? Compreende? Para auxiliar. Aí, mas coitado dos carroceiros, então coitado dos datilógrafos, coitado de todos aqueles indivíduos que trabalhavam com profissões que deixaram de existir. O mundo progride. O mundo progride. Então, se existe brigas nesse sentido, eu não tenho que ser o caos. O caos já está instaurado. Eu tenho que ser o mediador. E se eu não posso mediar lá fora, eu tenho que mediar dentro da minha família. Não adianta eu ser um tirano em casa e querer que lá fora exista democracia. Não adianta eu ser um tirano comigo mesmo, me culpando por qualquer erro que eu cometa. Eu não sirvo para nada, eu não devia ter nascido, eu sou um desgosto. Não, eu não posso fazer isso comigo mesmo. Eu sirvo para um monte de coisas. Para as que eu não sirvo, posso vir a servir se estudar melhor a metodologia. Eu posso fazer qualquer coisa. Tá? Então, vamos começar. Mas por que eu coloquei esse debate? Porque ele existe. Então, tem um cara lá fora que considera que o cavalo foi feito para puxar carroça. Essa é a opinião dele, ele tem direito a ela. E se depender desse indivíduo, os cavalos continuarão puxando carroça. Porque ele não quer que os carroceiros fiquem sem profissão. Mas aí, quando ele vem para São Paulo e precisa ir para um lugar mais barato, ele quer que exista o Uber, porque ele não liga para os taxistas. É essa hipocrisia que eu tenho que combater em mim. Tá? Não estou dizendo que ele é esse cara, tá? Estou usando um exemplo. É isso que eu preciso combater em mim. Ou eu defendo um ponto, ou eu não defendo um ponto. Tá? Então eu me liberto
dessas expectativas, dessas perspectivas e analiso friamente a minha conduta, para que eu não caia na demagogia e nem na hipocrisia, porque isso pesa no fim das contas, hein? Pesa muito, até para o corpo físico. O Leandro pergunta, e as pessoas que tratam cachorros como crianças? Até aí, eu não sei. Esse é o ponto. Né? Eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas é amor por cachorro, é amor por animais. Então você fala, eu trato, a Rosiane era datilógrafa e teve que se adaptar. Eu trato o cachorro como criança porque eu sou defensor dos animais, mas eu como vaca? Ou eu realmente reconheço que o cachorro é uma raça diferenciada de animais e trato eles como criança? Aí é um problema meu. Eu vou responder por isso. Tá? Mas eu não posso sair na rede social dizendo que eu sou um defensor dos animais enquanto eu faço churrasco no domingo. É nesse sentido que vai havendo um embate interno, inconsciente, da minha própria hipocrisia. Tá? O que eu faço não importa, contanto que não existam dois pesos e duas medidas. O resto é livre-arbítrio, amigo. Ok? Então, cultivar a confiança e a alegria. Irradiar simpatia e esperança, produzindo uma aura de paz que alenta e agrada a todos. Para você irradiar simpatia e esperança, você precisa detê-las. Tê-las em si mesmo, si mesma. Ó, ela alega que produz uma aura de paz que alenta e agrada a todos. Irradiar simpatia e esperança. Você é uma pessoa simpática? Tenha simpatia em si mesmo. Tá? Simpatia é reconhecer a dor do outro, sem senti-la. Você é simpático com as suas falhas? Ou você se autodenomina burro, ignorante, não serve para nada? Se você tem essa simpatia por si mesmo, por si mesma, e esperança, você conseguirá irradiar isso. Tá bom? O que é esperança? É essa capacidade de esperar. Essa capacidade de esperar. O reconhecer o caminho. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que as coisas darão certo? Não. Eu tenho esperança que as causas gerarão efeitos. Se você tem esperança na lei de causa e efeito, tudo o que você plantou você vai colher para bem e para mal. E não há angústia neste processo. Não há angústia quando você confia na lei de causa e efeito. Não, mas e agora? Mas faz 10 anos que eu estou fazendo bem. Que hora vai chegar? Que hora vai chegar? Que hora vai chegar? Já chegou. É este o ponto aqui. Se você sente este vazio mesmo fazendo o bem, é porque você ainda não faz o bem. Ok? Você pode levar o bem a algumas pessoas, mas você ainda não faz o bem. Você é um transmissor dele. Falaram que levar comida para mendigo é legal. Eu faço isso porque falaram. Eu estou transmitindo o bem, mas eu não faço o bem. Aí eu vou na padaria, compro um monte de pão com manteiga num saco fechado e dou pro mendigo e falo, ó, tá aí. É diferente do indivíduo que compra o pão, passa a manteiga, coloca o amor naquilo ali, tira o pão do saco com um guardanapo, com um copo de suco, entrega olhando no olho da pessoa. Este faz o bem. Este ato do mendigo abrir o espaço para que ele doe o alimento já é o pagamento, já o nutre como espírito. Ele não fica esperando nada do céu, porque ele sabe que não existe o céu. Ele está conectado com o aqui e agora. Tá? Então eu irradio essas coisas, eu não fico esperando que elas cheguem até mim. Eu tenho que construir a simpatia e a esperança. E para isso eu devo ter confiança em algo que não vai me trair. E a lei de causa e efeito não irá te trair. Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de ventura, que estimulam a criatividade, a coragem e a perseverança no bem. Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de ventura, que estimulam a criatividade,
a coragem, a perseverança no bem. Conversação, tá? Não é palestra, não é discurso, não é sermão. É quando você está conversando com as pessoas. Não quando está dando bronca no seu filho, não necessariamente porque você é um palestrante ou uma palestrante. É o momento em que você usa a conversação como elemento catalisador de novas ideias, de enobrecimento e de ventura, em ambos os lados. Tanto se abrindo para ouvir o que o outro tem a dizer, verdade, eu não tinha percebido esse ponto de vista, isso vai me transformar em uma pessoa mais nobre, tá? Então, se eu sempre uso a conversação para convencer o outro do quão bom eu sou, ou do quão fácil é o caminho que eu trilho, então isso não é uma conversação bem utilizada, isso é um sermão, tá? Eu estou doutrinando o outro. Na conversação, no diálogo real, eu escuto o que o outro tem a dizer e escuto abertamente, sem ficar maquinando na minha cabeça qual a melhor resposta para dar agora para deixá-lo impressionado. Tá? Eu o escuto, eu abro espaço para assimilar aquele conteúdo. Se faz sentido, eu absorvo. Se não faz, eu deixo de lado ou trago uma antítese para que nós possamos questionar. Mas eu sempre me permito crescer. É uma conversação. Banir, quanto possível, do comportamento a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos quão irresponsáveis, as diatribes e os verbetes sarcásticos, que envenenam o coração e enfermam a alma, transferindo-se pelos condutos do perispírito para o corpo, indelicadas como complexas patologias orgânicas. Banir. Banir, tá? Banir é banir, não é reduzir, mas é lógico que começa por um processo de desvinculação. Para que você consiga banir uma pessoa da sua vida, você tem que estar muito certa do mal que ela te faz. E ainda assim seria momentaneamente. Mas aqui nós estamos falando de um crescimento espiritual. Banir quanto possível do comportamento a crítica ácida e destrutiva. Os conceitos chulos, quão irresponsáveis e o sarcasmo, porque eles enfermam a alma, transferindo-se do perispírito para o corpo. Então, o conceito chulo é linguajar também envolvendo palavrão, é o sarcasmo, é ser o malandrão, é o cara que coloca apelido em todo mundo, é o que tem uma resposta para fazer todo mundo parecer tonto e você o esperto. Estes comportamentos levam à enfermidade, além de, claro, machucar outras pessoas. Tá? Então, se a pessoa tem uma orelha grande, isso não é um problema seu. Se a pessoa tem um nariz torto, isso não é um problema seu. Seus problemas são os que dizem respeito a você. Tá? Banir do comportamento. Quando eu bano algo do comportamento, talvez isso ainda viva no meu pensamento, mas aí passa a ser um problema meu. Eu continuo me criticando. O importante é sempre termos isso em mente. Tudo que eu faço para o outro, primeiro eu faço comigo. Este sarcasmo primeiro é comigo. Tá? Então eu posso achar que eu sou o bonzão, que eu sou o malandrão, mas no fundo sou eu a pessoa mais ferida com os meus maus comportamentos. Ana Zimmermann do YouTube. Será que o planejamento falado pelo Vitor não vai contra a espontaneidade das nossas ações? O que é importante ter em mente aqui? Este é o planejamento falado por Joana. Este é um estudo da obra de Joana de Ângeles, não é o estudo do meu pensamento. Tá? Nem tudo que é falado aqui, para mim, é uma verdade absoluta. Eu estou estudando com vocês. Algumas coisas eu absorvo, outras produzem mudança, outras eu excluo, mas não cabe a mim falar quais eu excluo e quais eu absorvo. Tá? Eu tento trazer a visão da psicologia que mais se aplica a dar força ou não ao que está colocado aqui. As questões que me desagradam podem me desagradar porque eu não tenho ponto de vista suficiente para compreendê-las. E nem por isso eu vou influenciar todos os que estão assistindo. Tá? Até porque o objetivo aqui é fazer a análise. O que Joana diz é que deve haver o planejamento. O que eu coloquei é o planejamento de acordo com as ferramentas certas para chegar onde eu quero. E onde eu quero? Quero ser um espírito superior. Eu sei o que precisa para ser um espírito superior. Eu tenho? Tenho. Não tenho? Não tenho. Mas isso, de forma alguma, tira a nossa espontaneidade e muito menos o livre-arbítrio.
Este caminho que está aqui no meio, onde tem as variáveis subjetivas, é onde a coisa acontece em si. Tá? O que eu disse é que quando uma coisa de subjetividade acontece, se eu tenho para onde olhar como meta, eu não me perco. Eu não me perco porque minha mãe morreu. Eu não me perco porque minha esposa me traiu. Eu não me perco porque eu fui demitido. Eu paro, reflito, reanaliso a situação e continuo seguindo. Em momento algum eu conseguirei prever o que estará no meu caminho. Mas eu posso, claro, sabendo onde quero chegar, modificar as ferramentas que eu levo na mochila. Se eu quero chegar a ser um espírito superior, eu tenho que jogar fora da minha mochila a homofobia, porque espírito superior não é homofóbico. É por aí. Tá? Se eu quero chegar a ter plenitude com o meu corpo físico, eu tenho que parar com a minha obesidade, porque um espírito em plenitude com o seu corpo físico não é obeso. Ok? É nesse sentido. Porque eu particularmente entendo que existe o que é genuíno, o que é legítimo e o que é espontâneo. Mas existe uma lei de causa e efeito. Eu não serei acometido por coisas que não me dizem respeito. Eu não colherei os frutos que você plantou. Isso é o planejamento. Quando eu não sei que frutos eu estou plantando, porque eu acho que o terreno é dos outros, aí eu sofro. É deste planejamento que eu entendo na leitura. Tá? Eu não vejo isso como uma forma fechada de eu tenho que agir assim, assim, eu vou usar essa roupa, eu vou falar tal coisa. Não. Tá? É um programa composto por esses ideais que estão sendo colocados aqui. Então a sua pergunta é extremamente pertinente. Também me acometeu durante a leitura, quando eu estava preparando o estudo, mas nós temos que também passar o pensamento de Joana, porque a obra é dela, não fui eu quem escreveu esse livro. Eu não vou chegar aqui desconstruindo ou dando pitacos muito específicos, tá? Mas é para isso que estamos aqui. Respeitar e, ao mesmo tempo, conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando-o aos costumes promíscuos, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, ora muito em voga. Respeitar e, ao mesmo tempo, conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando aos costumes promíscuos, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, ora muito em voga. Não, tá? Então, como é que eu respeito o meu corpo? Quaisquer eventos. Não é exagerar na atividade física, não é exagerar na alimentação, não é exagerar na falta de descanso, na cafeína, na drogadição, em nada. É moderar. É cuidar do meu corpo sabendo que eu preciso dele para habitar. Tá? É cuidar do meu corpo como se fosse a minha casa. Tá? Na sua casa, se o cano entupir, você chama um encanador e talvez por uns R$ 350 ele conserte o seu encanamento. Mas se o encanamento do teu corpo entupir, aí as cifras vão para casa dos 10 mil. Tá? Para quê? Para que passar por tudo isso? Para que passar por um cateterismo? Para que ficar vivendo uma angina? Para que construir isso? Se essas coisas acontecerem porque tem que acontecer, porque é parte do seu crescimento, mas você infarta comendo bem, é uma coisa. Quando você produz e auxilia para destruir o seu corpo físico, é você quem vai sofrer. Não tem outra resposta. Então, a moderação com o corpo físico é o caminho para o crescimento. Manter os requisitos da higiene, superando os imperativos da preguiça mental e física, assim criando e preservando os hábitos sadios. Vejam, ali nasceram, lembra? É como o nascimento de um novo hábito, aí eu tenho que criar ele como uma criança e aí ele lá na frente se preserva. Chegará uma hora que ele ficará autônomo. Assim como a vontade de beber é autônoma, assim como a vontade de xingar é autônoma, você simplesmente faz. O hábito positivo também ficará autônomo quando ele tiver força para andar com as próprias pernas. Mas até que ele ande com as próprias pernas, é você quem o carrega. Que cuida da sua indisciplina,
que faz ele ir para a escola, sabe? É sermos pais de nós mesmos. Superando os imperativos da preguiça mental e física. Ó, superar o imperativo é bater de frente com o rei. É disso que nós estamos falando aqui. Não é fácil. Continuando. Recorrer à oração, qual sedento no rumo da fonte vitalizadora, sustentando o espírito e refrigerando-se na paz. Recorrer à oração, qual sedento no rumo da fonte vitalizadora, sustentando o espírito e refrigerando-se na paz. O que isso aqui nos traz? A oração, ela deve ser feita como alguém que está buscando uma fonte vitalizadora. Então, eu não vou na fonte vitalizadora pedir outras coisas, eu vou pedir vida. Não faço oração pedindo carro. Não faço oração pedindo dinheiro. Faço oração pedindo vida. E vida não são dias a mais no seu corpo biológico. Vida é a capacidade de sentir-se vivo no corpo físico e não sentir-se robotizado ou morto, seguindo as necessidades dos outros. Sentir-se vivo é gostar do seu trabalho, é gostar de ser pai, é gostar de ser mãe, é gostar de ser vizinho. Isso é sentir-se vivo. Então, a oração nós buscamos como uma fonte vitalizadora, ok? E se nós soubéssemos o quão raro é sentir-se vivo no mundo de hoje, buscaríamos isso com mais frequência. Continuando. Meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina e capacitar-se dos conteúdos da inspiração para alcançar as metas essenciais da existência. Essas metas que foram traçadas para essa existência sua. Talvez seja lidar com agressividade, talvez seja começar a descobrir o que é amar, não importa, é a sua. Meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina, que virá de si mesmo, de si mesma. E capacitar-se dos conteúdos da inspiração para alcançar as metas existenciais. Então eu medito em silêncio, a minha mente, o meu espírito fala comigo nesse silêncio, que é o meu eu divino, o meu eu superior. Eu terei intuições e aí capacitar que essas intuições me levem para o que eu estou fazendo aqui. Não para que eu tire vantagem das coisas ou das pessoas. Este é o ponto principal. Ah, essa intuição vai ajudar muita gente, então vou vender isso caríssimo. Ah, descobri uma forma de curar a paralisia nas pernas, então vou vender isso a 10 mil reais, a 50 mil reais para quem quiser voltar a andar. É nesse sentido, tá? E aí trazendo isso para as coisas pequenas na sua vida, para os seus filhos, para a sua família e etc. Às vezes para o seu bairro. Continuando. Preservar a paz, mesmo que a alto preço, estimulando-a em todos quantos o cerquem. Como que eu estimulo a paz? Não entrando em guerra. Então, que alto preço é este que eu pago? Na maioria das vezes, o meu orgulho. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se acontece uma briga onde eu estou envolvido, por mais que eu pense que eu sou o responsável por fazer essa briga acabar, na verdade eu sou um dos que está brigando. A briga só acaba quando um dos lados aceita, levanta a bandeira branca ou aceita os termos de rendição. Então, preservar a paz. Isso significa ficar submisso a tudo? Não. Preservar a paz. Quando a coisa se transformar em guerra pura, tá? É diferente, por exemplo, um casal brigar porque a toalha molhada ficou em cima da cama. Ah, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Ah, você tem razão, desculpa, mas outra vez você fez tal coisa. E depois de 30 segundos acaba a discussão. Ou depois de um tempo a toalha já está sendo jogada pela janela, eu te odeio, porque aquela vez você olhou para aquela menina, e meu pai e minha mãe, e briga. É nesse sentido que está sendo dito aqui, tá? Não é não entrar na contenda, não é não lutar pelos seus direitos e não impor os seus limites, mas é definir assim, será que dá para entrar em um ambiente pacífico? Será que é para tudo isso? Será que nós estamos brigando por conta de uma toalha molhada ou já tem mais coisa aí por detrás? Então, vamos resolver essas coisas que estão lá atrás.
talvez o casamento já tenha acabado. Talvez surja um novo casamento sem tantas brigas. Mas enquanto houver essas coisas no background, aí no fundo, na sombra do casamento, uma toalha molhada, uma pasta de dente aberta será o suficiente para duas pessoas se matarem, se odiarem, se repelirem, se desamarem. Aqui uma nota do expositor, eu fiz um pequeno resumo, porque este é o programa de saúde. Eu não lembro o nome da participante do YouTube, quando ela disse da espontaneidade, tá? Mas olha, este é o programa de saúde. Os slides foram compostos dessa forma, tá? Então, o que Joana e Edivaldo nos trazem? Cultivar confiança e alegria, irradiar simpatia e esperança, procurar diálogos que acrescentem, banir o julgamento, respeitar o corpo, manter a higiene, recorrer à oração, meditar em silêncio, preservar a paz. Este aqui é aquele slide para imprimir, deixar na cabeceira da sua cama, colocar num quadro na sua mesa do escritório, porque este é o programa de saúde segundo Joana, tá? Então, este é o programa, este é o planejamento, por isso que não há a perda da espontaneidade. Como eu vou cultivar a confiança e a alegria, cabe a mim decidir de acordo com o meio onde eu estou. Como eu vou irradiar simpatia, como eu vou banir o julgamento, aí é você quem decide. Por isso eu disse, se funciona para todo mundo puxar peso na academia, mas para você funciona a natação, faça a natação. Tá? Não se preocupe com os outros. Isso é ser espontâneo, mas manter-se dentro de um programa. Quando você tem esse programa, você raciocina. Estou cultivando a confiança e a alegria? Estou mantendo a minha higiene? Estou meditando em silêncio de vez em quando? Estou preservando a paz? Se eu não estou fazendo essas coisas, existe uma grande chance de que eu venha a adoecer. Porque é um programa de saúde. Já estamos indo para o encerramento? Continuando em Joana agora. A verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. Não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos. Abrange também a serenidade íntima, equilíbrio emocional, aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. E muitas pessoas estão com todos esses aspectos adormecidos. Não faz nada no campo artístico, não faz nada no campo cultural, não faz nada no campo religioso. É a mesma pessoa com o mesmo corte de cabelo, assistindo o mesmo programa de televisão, não produz, deixa morrer esse talento. Tá? Não é para se transformar em um Picasso da noite para o dia, mas às vezes sair da zona de conforto. Tentar criar uma coisa. Faz um poeminha, por mais bobo que te pareça. Tenta aprender a tocar uma música num violão. Vá fazendo, porque isso você estimula a ser um espírito saudável, ok? Porque estes aspectos estão envolvidos, segundo Joana. E para fechar, pode-se estar pleno, embora com alguma dificuldade orgânica, que será reparada do interior mediante a ação mental bem direcionada para o exterior, o reequilíbrio, a restauração das células e do órgão afetado, como encontrar-se em ordem, porém sem equilíbrio emocional. Para vocês que estão ouvindo apenas o áudio ou que têm deficiência visual, está assim. Tem uma parte entre parênteses, tem uma parte entre travessões aqui, entre hífen. Pode-se estar pleno, embora com alguma dificuldade orgânica. Como encontrar-se em ordem, porém sem equilíbrio emocional. Então eu posso estar pleno, mesmo estando doente. Isso não significa que eu não estou saudável. E da mesma forma, eu posso estar saudável, mas desequilibrado emocionalmente. Essa dificuldade orgânica será reparada do interior para o exterior. Como? Mediante a ação mental bem direcionada. E o exterior trará o reequilíbrio, a restauração das células e do órgão afetado. Então começa de dentro. Tá? Uma pessoa doente pode estar mais saudável do que você
emocionalmente, se ela está sabendo lidar com a doença. E você que não tem doença nenhuma, pode achar que não está doente, mas emocionalmente estar. E lá na frente isso irá se manifestar. Portanto, não devemos julgar, não devemos apontar e devemos nos aproximar. Aprender com o doente, aprender com o saudável, aprender com a doença e aprender com a saúde. Dessa forma, nós não nos sentiremos coagidos em nenhuma das duas. Eu não vou me sentir o super-homem só porque estou saudável e não vou me sentir um lixo humano só porque estou doente. Eu saberei dosar os dois aspectos e alcançar o equilíbrio que tanto pregamos aqui. Vai estimulando algo novo. Assim, pensar bem e corretamente permanece como primeiro item de um bem e estruturado programa de saúde, a fim de que as palavras, na conversação, não corrompam os costumes, ensejando ações estimulantes e edificadoras para o bem geral. Na arte de educar filhos e educar os filhos pela arte também, fica uma sugestão. Se você não teve tempo de fazer essas coisas, dê um espaço para o seu filho brincar com argila, brincar com barro, brincar com tinta. Não fica treinando ele só para passar no vestibular, não. Dá um espaço para ele crescer como espírito. Você verá que todos os outros meios se beneficiam. Assim, pensar bem e corretamente permanece como primeiro item de um bem estruturado programa de saúde, a fim de que as palavras na conversação não corrompam os costumes, ensejando ações estimulantes e edificadoras para o bem geral. Este corretamente, este bem são subjetivos, né? Nós já tratamos aqui que a Joana tem um aspecto autoritário e meio determinista, sim. Por isso que eu concordo em um ponto, ok? O que é correto é subjetivo. O que ela está dizendo é, diante do que ela conhece como espiritualidade superior, diante do que ela conhece como saúde mental e orgânica, este programa traçado por ela diminui consideravelmente as chances de adoecimento e aumenta as chances de bem-estar seu e das pessoas que te cercam, ok? É nesse sentido que eu, pelo menos, compreendo. Ensejando ações estimulantes e edificadoras para o bem geral. Tá? Próximo encontro, no dia 24, começaremos Transtornos Comportamentais, parte 1, capítulo 6.2. Hoje passou um pouquinho, mas como vocês viram, não dava para tirar 2 slides e deixar para a semana que vem. Eu preferi estender um pouquinho no tempo para que nós pudéssemos fechar esse subtópico, ok? Agradeço imensamente a participação de vocês, do YouTube, daqui, levantando esses questionamentos. É importante questionar sim, tá? Todas as figuras que estão representadas em autoridade, o Vitor, a Joana, o Divaldo, neste estudo, porque nós estamos aqui justamente para construir uma ideia maior que se aplique individualmente a cada um. O que serve para mim pode não servir para você, então por isso que eu não venho aqui ficar debatendo cada linha que eu discordo, mas eu fico muito feliz em saber que está havendo um encorajamento para questionar, tá? Os preceitos trazidos por Joana. Este é um estudo do livro dela, não de um livro meu. Que tenhamos uma ótima semana, que tenhamos boas reflexões e que comecemos aos poucos aí esse exercício do nosso lado artístico, do nosso lado estético, do nosso lado criativo, ok? Obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço e a todos vocês pela companhia e pelas indicações que me deram aqui da pergunta que fiz no início. Uma ótima noite a todos, um grande abraço e muita paz.